Olá! Sabe, desde que a filosofia é filosofia, existe essa grande busca para entender os tipos mais básicos de coisas que existem no mundo. Como é que a realidade se organiza no fundo? Será que é uma estrutura que a gente só descobre que já está lá? Ou será que é uma estrutura que a gente mesmo cria? Essa é a grande pergunta que moveu séculos e séculos de debates. Basicamente, o que a gente está querendo saber é quais são as gavetas onde tudo que existe pode ser guardado, sabe? Sem sobrar nada de fora e sem uma coisa poder estar em duas gavetas ao mesmo tempo. Para não ficar tão abstrato, vamos pegar uma coisa do dia a dia. Pensa numa mesa. É meio que automático, né? A gente separa a mesa em si, a coisa, das características dela, tipo ser de madeira, ser pesada, ter quatro pernas. Essa distinção, que parece tão simples, entre a coisa e o que ela tem, é o nosso ponto de partida. E o primeiro a mergulhar de cabeça nessa missão de mapear a realidade foi Aristóteles. Para ele, o trabalho do filósofo era tipo de um biólogo que encontra uma espécie nova. As categorias já existem no mundo, sabe? Elas estão lá, e a nossa tarefa é só identificar e nomear. E no coração de todo o sistema do Aristóteles está a tal da substância. É o quê de alguma coisa. Por exemplo, Sócrates é uma substância. Agora, o fato de a túnica dele ser branca, isso não é uma substância, é uma propriedade do Sócrates. A substância é aquilo que existe por si mesmo. E aí, girando em torno da substância, como se fossem planetas em volta do Sol, vêm as outras categorias. Elas dependem da substância para existir. A qualidade diz como a coisa é, a quantidade diz o quanto. E a relação? Bem, a relação compara essa coisa com outras. Todas elas precisam de uma substância para se grudarem, entende? E o método dele para descobrir isso é fascinante. Aristóteles olhou para a nossa linguagem. Ele pensou, o jeito que a gente fala deve refletir o jeito que o mundo é. A estrutura da nossa gramática, com substantivos, adjetivos, seria um espelho da estrutura da própria realidade. Uma ideia bem poderosa, né? Ok, agora vamos dar um salto enorme no tempo para uma virada de mesa total. Chega Immanuel Kant, que olha para tudo isso e vira a ideia de ponta cabeça. Ele propõe o seguinte: e se essa estrutura toda que a gente vê no mundo não vier do mundo, e sim da nossa própria mente? E a diferença é brutal, né? Para Aristóteles, a mente é como um espelho, que só reflete uma ordem que já existe lá fora. Para Kant, a mente é mais parecida com um programa de computador. Ela pega um monte de dados brutos e organiza tudo, seguindo regras que já vêm instaladas de fábrica. Aí que está o pulo do gato do Kant. Ele diz que existe uma barreira que a gente nunca vai conseguir cruzar. De um lado tem o mundo como ele realmente é, a famosa coisa em si, que é impossível de acessar. Do outro lado, tem o mundo como ele aparece pra gente, o fenômeno, que já é uma versão processada e moldada pela nossa mente. Então, segundo Kant, o processo é mais ou menos assim em 3 passos. Primeiro, os nossos sentidos captam um monte de informação solta, caótica. Depois, a nossa mente entra em ação aplicando filtros ou moldes que já são nossos, como a ideia de causa e efeito, de unidade, etc. E o resultado? A nossa experiência organizada do mundo, onde tudo parece fazer sentido. É exatamente o que essa citação do Platão quer dizer. Conhecer o mundo não é mais um ato passivo de receber informação. Pelo contrário, a mente é super ativa. Ela vai lá e estrutura a experiência. E as categorias são as ferramentas que ela usa para fazer isso. Sem elas, não existiria conhecimento. Mas se alguém acha que essa briga entre descobrir e inventar acabou lá no século XVIII, achou errado. Longe disso. A busca continua até hoje, e talvez esteja mais complicada do que nunca. Hoje em dia, essa discussão saiu só da filosofia e invadiu um monte de outras áreas. Tem gente tentando ressuscitar as ideias de Aristóteles. Outros seguem os passos de Kant, mas agora usando ferramentas da ciência cognitiva, da linguística. Mas a pergunta de fundo continua a mesma. A estrutura que a gente percebe vem de fora ou vem de dentro? E essa explosão de teorias e sistemas diferentes acabou gerando um certo ceticismo, né? Porque se cada sistema parece funcionar direitinho dentro das suas próprias regras, como é que a gente escolhe um? E será que faz sentido procurar por o mapa verdadeiro da realidade? Tudo bem, tudo isso pode parecer uma discussão de outro mundo, super acadêmica, mas as consequências disso tudo são gigantescas. Afinal, por que isso importa na vida real? Porque, no fim das contas, essa não é uma pergunta só sobre filosofia.
A resposta para essa pergunta define o que a gente entende por verdade. Se Aristóteles estiver certo, a verdade é quando o que a gente pensa bate com a realidade, que já está lá, prontinha. Se Kant estiver certo, a verdade é mais sobre as coisas fazerem sentido dentro do nosso sistema. Isso muda completamente até onde a gente pode sonhar em conhecer. Pensa na ciência, por exemplo. A lei da gravidade é uma coisa que existe no universo e que a gente descobriu? Ou é o jeito que a nossa mente precisa organizar os eventos para conseguir entendê-los? Dependendo da resposta, o significado da ciência muda completamente. E no final a gente volta para a imagem do começo? A nossa mente é um espelho que só reflete de forma passiva o mundo que já vem com toda a sua mobília? Ou ela é mais como uma lente, ou até um projetor, que impõe a sua própria estrutura sobre uma tela em branco? A busca por uma resposta continua. Talvez porque essa resposta define exatamente a fronteira entre o que somos nós e o que é o universo.